Tem notícia urgente que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de determinar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a justificativa é o descumprimento daquelas medidas cautelares que foram impostas a ele, porque ele acabou veiculando conteúdo nas redes sociais dos filhos. Então, medida que acaba de ser publicada, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a nossa produção acabou de acessar o documento, o despacho do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai trazer os trechos, vamos analisar com os nossos comentaristas, mas essa é a notícia que acaba de chegar. Inclusive, a gente vai repercutir com os nossos comentaristas, porque é preciso olhar para aquela publicação que foi feita pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente. Dávila, queria te ouvir. O ex-presidente acusado de descumprir as medidas cautelares e agora o despacho do ministro Alexandre de Moraes decretando a prisão domiciliar do ex-presidente. Dávila. Infelizmente, o Brasil está num cabo de guerra onde a corda está sendo esticada o tempo inteiro. E uma hora essa corda rompe. De novo, por que declarar a prisão domiciliar do presidente se ele já está com tornozeleira, que ele já tem todas as restrições impostas, que não tem nenhum risco de fuga e ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal em algumas semanas? É só uma maneira para aumentar a tensão, o constrangimento, a humilhação. Tudo isso só aumenta a tensão de maneira totalmente desnecessária, porque não há nenhuma possibilidade de Jair Bolsonaro fugir. Ele está com o passaporte cassado, ele está com limitação de circulação, ele está de tornozeleira eletrônica. Então, ou seja, não tem nenhum cabimento em acirrar este confronto. E este confronto parece que está sendo acirrado com uma espécie assim, uma resposta do ministro às manifestações do fim de semana nas ruas, e aí dizendo assim, tá bom, vocês acham que vocês ficam fazendo essas coisas aí de manifestação? Então tá aqui, agora eu vou esticar mais um pouquinho a corda. Mas uma hora essa corda rompe. É inacreditável como falta hoje moderação, sensibilidade, discrição para os homens públicos desse país. É uma coisa inacreditável. Parece, Caniato, aquela história de discussão de trânsito ou conversa ou discussão de botequim depois que tomou muita cerveja, entendeu? É um negócio inacreditável como as autoridades do país, revestidas de cargo público importante no Supremo, e estão esticando a corda de uma tensão que não é preciso nesse momento. Esse momento é hora de distensionar, é hora de se atrelar ao cumprimento exclusivo da lei e pensar duas vezes antes de aumentar decisões restritivas à beira, prestes a acontecer o julgamento final. Então, assim, realmente é algo estarrecedor e que mais uma vez mostra essa falta de moderação, sensibilidade, sensatez dos homens públicos brasileiros. Pois é, inclusive tem um trecho do despacho do ministro Alexandre de Moraes que eu vou compartilhar com a nossa audiência e eu vou ler esse trecho destacado para as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio. Diz o seguinte o ministro nessa publicação, nesse despacho, abrindo aspas: diante do exposto nos termos do artigo 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes cautelares: proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal. E aí segue, inclusive, o despacho. Nesta decisão, ou a partir do requerimento formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros.
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ficam mantidas ainda as seguintes medidas cautelares impostas na decisão proferida em 17 de julho de 2025. São aquelas, né? A proibição de manter contato com os embaixadores, aquelas outras medidas que já tinham sido decretadas, as restrições a Jair Bolsonaro. Bem, você, Cristiano Beraldo, decretação de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, uma escalada dessas medidas contra o ex-presidente. Qual é a avaliação que a gente precisa fazer? A publicação feita nas redes sociais dos filhos ou de pessoas próximas a ele caracteriza um descumprimento daquelas decisões de restrição que foram tomadas dias atrás? Vejamos só o que virou o Brasil, Caniato. Esse país que não é levado a sério e que tem visto os poderes funcionando de forma completamente desequilibrada e afastado do melhor interesse da população brasileira. No mesmo final de semana em que o Marcinho VP, pai do Oruan, menino aí criminoso que está preso também, compadre do Elias Maluco, o Marcinho VP publicou nas suas redes sociais, porque o Marcinho VP, de dentro da prisão, tem uma rede social, tem uma conta numa rede social onde ele posta fotos, coisas importantes da vida do Marcinho VP. Postou lá uma foto de um deputado do PT privilegiando, homenageando o lançamento do livro do Marcinho VP. O Supremo Tribunal Federal não achou nada demais que um assassino, sequestrador, traficante, que está preso há anos, tem uma rede social, tem uma conta em rede social e faz publicação. Aí vão dizer, não, mas não foi ele, foi a assessoria. Aí eu quero perguntar, esse criminoso está preso há anos, está pagando assessoria com que dinheiro? Qual é a fonte de renda que esse verme da sociedade possui para bancar assessoria? Livrinho, vou lançar livrinho na Flip. Então, nós temos o silêncio absoluto da nossa Corte Suprema diante de um claro desuso da rede social que privilegia um marginal que deveria estar preso e impedido de ter interação com a sociedade que ele tanto destruiu e tanto ofendeu. Mas, por outro lado, numa iniciativa monocrática, Caniato, nós estamos falando da decretação de prisão de um ex-presidente da República, a decisão tomada por um único ministro de uma corte de 11 ministros. Dá para explicar alguma coisa sobre isso? Não dá, porque é inexplicável. O senso de autoridade ou de autoritarismo que um único ministro possui, de achar que cabe a ele, única e exclusivamente, prender ex-presidentes por aí. Quer dizer, não poderia ter levado para o colegiado? Não poderia ter compartilhado esta decisão, que deveria ser uma decisão gravíssima, com seus pares? Não. Assina, toma aqui, monocrático. Eu prendo, eu solto, eu faço o que quero, porque estou acima de tudo e de todos e tudo acima da lei. Então, Caniato, não há mais Constituição no Brasil. O Brasil já era, o Brasil acabou. E eles não estão se dando conta que hoje estão mandando prender. Amanhã nós não sabemos, mas talvez outros mandem ele prender e assim nós vamos viver. Manda quem pode, prende quem pode, obedece quem tem juízo. Quem não tem juízo vai em cana, mas amanhã sai de cana e prende os outros. Então, uma esculhambação absoluta que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje.